A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, no nosso quarto trimestre aqui da classe dos jovens, nós chegamos em uma lição muito especial. Chegamos na lição de número 7, onde a gente vai trabalhar um tema muito importante hoje na Escola Bíblica Dominical. Essa lição foi escrita pelo pastor Alexandre Coelho e espero que Deus em Cristo possa falar com você. E o tema da aula de hoje é Jezabel fazendo a diferença para o mal. Vamos analisar o perfil dessa mulher e vamos compreender que existem alguns exemplos que a gente não pode seguir. E hoje eu espero que Deus em Cristo possa falar poderosamente com você à luz da palavra de Deus. Você, gente boa que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus, a alcançar mais pessoas para Cristo. E eu espero que essa palavra possa edificar você em teu coração. É claro que eu vou pedir a você também, deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, e vamos juntos caminhando para a glória do Senhor Jesus. Olha, se você desejar o esboço dessa aula, se você desejar os slides, tudo aquilo que eu digo para você, um material exclusivo, olha, a gente tem o nosso site, uma plataforma que Deus nos deu, é o Facilita EBD, onde você pode encontrar todos esses recursos para você dinamizar a Escola Bíblica Dominical da tua igreja, além de treinamentos para professores da Escola Bíblica Dominical. É só você acessar e se tornar um dos nossos assinantes, que a gente tem um compromisso de enviar esse material para você. É claro também, gente boa, que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes. Tem muita coisa boa aqui no canal e eu espero que Deus em Cristo possa abençoar a tua vida. A aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos para a gente poder aprender junto. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Jezabel fazendo a diferença para o mal. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos jovens. E eu espero, gente, que Deus em Cristo possa orientar você à luz da palavra de Deus. Nesse trimestre nós estamos analisando perfis de homens e mulheres de Deus. As nossas ministrações são ministrações biográficas. E eu espero que você possa estar sendo edificado em Jesus em cada ministração. É muito importante a gente ter algumas bases bíblicas para a gente poder retirar alguns exemplos para que possamos passar os nossos alunos em sala de aula. E a primeira base bíblica é o texto do dia que eu quero apresentar para você, que está em 2 Reis, capítulo 9, versículo 22. Faça essa leitura para os teus alunos e também nós temos uma síntese para apresentar a você. Jezabel na história sagrada é um ícone da maldade, do desvio do culto a Deus e da perseguição daqueles que temem ao Senhor. Essa mulher é terrível. Essa mulher fez coisas assombrosas, perseguiu o povo de Deus, instituiu cultos a Baal em um local onde não era para ser instituído. E a gente percebe que ela desvia o povo de Israel em sua fé. Hoje nós vamos aprender sobre os maus exemplos dessa mulher, coisas que a gente não pode seguir, e eu espero que Deus em Cristo possa falar com você. A gente tem uma base bíblica também do nosso texto bíblico para que você possa apresentar aos teus alunos. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 ao 33 e capítulo 19, versículo 1 ao 2. Faça essa leitura, tá? Hoje nós vamos perceber que essa mulher é uma mulher assombrosa, que essa mulher é um símbolo das trevas, assim também como uma mulher que se deixa ser usada pelo maligno dentro da palavra de Deus. E o primeiro ponto da aula de hoje fala sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Uma mulher com a fé para o mal. Jezabel aparece nas Escrituras com a sua fé distorcida, distorcendo também a fé do povo judeu, distorcendo a fé dos israelitas. E ela leva o povo de Deus a um período de escuridão. E nesse período Deus então levanta os seus profetas. Levanta especialmente o profeta Elias como servo de Deus. Levanta também mais 7.000 homens, servos de Deus,
para defender a fé. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: uma mulher fenícia. A gente precisa compreender nesse primeiro subtópico a cultura do Antigo Testamento e também entender como Baal é visto nesse período. Primeiro, na cultura cananeia, é muito comum você ver a aparição no Antigo Testamento de vários deuses, de várias divindades. Isso é muito comum nas páginas da Bíblia. A gente precisa compreender que Deus também aparece no meio, se revela no meio dessas divindades como o Deus criador de todas as coisas. Dentro da Bíblia, a gente percebe que Deus também tem vários nomes. Na cultura do Antigo Testamento, especialmente na cultura cananeia, nos dias de Abraão, Deus se revela como o Deus El, o Deus da montanha. Naquela cultura, por exemplo, existia o Deus do sol, existia o Deus da terra, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus que aproximava as pessoas em amor, em prostituição também. E a gente precisa compreender que essas culturas em si são levadas com o tempo. Cada Deus se revelava de alguma maneira. E o Baal, ele se revela reivindicando, por exemplo, a fertilidade, reivindicando, por exemplo, a chuva, a prosperidade. Quando nós olhamos para a cultura do Antigo Testamento, Deus se revela como Deus El, Deus eu sou, como ele aparece para Moisés. O próprio salmista deixa isso claro lá no Salmo 121, quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Porque existia essa cultura do Deus da montanha ser o Deus de Israel, ser o Deus El. Só que o salmista também está deixando claro que Deus não está limitado somente à montanha. Ele está dizendo: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então ele está dizendo que Deus está além da montanha. É claro que com a revelação progressiva a gente entende que o nosso Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele é aquele que criou todas as coisas e se relaciona com os homens. E quando você olha para a cultura do Antigo Testamento, existe exatamente esse problema aqui religioso. Quando o povo de Israel se afasta de Deus, ele se afasta para cultuar essas divindades que não existiam. Essas divindades que tinham boca, mas não falavam, tinham ouvidos, mas não ouviam, tinham olhos, mas não enxergavam. E esse Deus chega até a usar a boca de Oséias anos mais tarde para trazer exatamente aquele sentimento de estar sendo trocado por coisas banais. E quando você olha para o perfil de Jezabel, Jezabel ela é uma mulher fenícia e ela traz a cultura fenícia para dentro de Israel. Ela traz a paganização fenícia para dentro de Israel. Você percebe também que dentro dessa cultura fenícia existia a facilidade do comércio. Então você percebe que o casamento de Jezabel com Acabe é um casamento burocrático para facilitar o comércio para os judeus. Porém, quando Jezabel vem, ela não traz só a facilidade do comércio, mas ela também traz consigo a sua cultura, as suas crenças e a sua religiosidade. E procura banir a crença no Deus Todo-Poderoso em Israel. Ela procura substituir a crença em Deus para uma crença pagã. E aqui você percebe que o Baal, ele traz essa ideia, ele traz aquela ideia de ser o esposo, de ser aquele que se relaciona. O termo Baal também pode ser traduzido por esposo, aquele que tenta roubar o lugar de Deus. E quando você olha para o Antigo Testamento, isso eu preciso explicar para você, e a gente olha para a igreja de Jesus, a gente sabe que quem é o verdadeiro esposo da igreja é Jesus. Quem é o verdadeiro noivo da igreja é Jesus. E na cultura do Antigo Testamento tem esse relacionamento entre Deus e Israel. Deus enxerga Israel como sua noiva, Deus enxerga Israel como sua esposa. E aparece agora Baal, Paulins, que também deriva da mesma situação, reivindicando esse lugar, dizendo que ele é o esposo, que ele que traz a fertilidade. E nessa situação bíblica, a gente percebe que Deus é colocado em escanteio, mas ele não fica escanteio, ele se revela. Vamos compreender um pouco mais sobre isso
tentando analisar o que Jezabel traz para Israel, para a gente poder trazer para os nossos alunos também. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a fé de Jezabel. Jezabel foi criada na cultura dos fenícios, e a cultura dos fenícios defendia que o deus deles era Baal. Como eu disse a você, o termo Baal também pode ser traduzido como esposo. Baal estava querendo roubar o lugar de Deus. É claro que nós sabemos que Baal não existe. Baal é só um poste ídolo. Porém, na crença fenícia, defendia-se que Baal era o deus da fertilidade, esse deus que trazia prosperidade, esse deus que trazia chuva. E observa bem, quem é que aparece exatamente desafiando Acabe e Jezabel? Elias. Qual é a palavra de Elias? Segundo a minha palavra, no caso da lei, a palavra de Deus, porque Elias falava em nome da palavra de Deus, ele está dizendo, não vai chover. Porque está escrito lá em Deuteronômio, quando o povo de Deus se afastasse da presença de Deus, o céu se tornaria como bronze, não choveria. E você percebe o próprio Elias trazendo essa resposta. Não vai chover. Tirando então a autoridade de Baal, que era conhecida pelos fenícios como o deus da chuva. Deus então está mostrando através de Elias, combatendo Jezabel e dizendo exatamente que essa crença de Jezabel era uma crença pagã. Que quem tinha o controle da chuva, quem tinha o controle dos ventos, quem tem o controle de todas as coisas, é o Deus de Israel. O próprio Jeremias, capítulo 2, versículo 11, anos mais tarde, traz exatamente alguns argumentos sobre esse problema dessa cultura fenícia que invade Israel, que ainda continua influenciando os hebreus anos mais tarde, e leva Jerusalém à queda por causa dessa desobediência, dessa crença nesses deuses que não existem, nessa crença nesses ídolos. E quando Elias aparece nos dias de Jezabel e Acabe, ele se levanta como homem de Deus. Ele traz exatamente a memória ao povo de Deus que quem controla o tempo, todas as coisas, que quem traz a prosperidade, quem traz a chuva, não é Baal, mas é Deus. E quem é o verdadeiro noivo e esposo de Israel é Deus, Jesus. Nesse sentido que nós entendemos na interpretação bíblica. Deus não pode ser trocado, Deus não pode ser substituído. Elias traz e levanta essa bandeira diante da crença de Jezabel, de uma crença que era baseada na cultura fenícia. Vamos avançar para o terceiro subtópico, que traz o seguinte argumento aqui no ponto número 1 da nossa lição. O casamento fora da vontade de Deus. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. Você percebe que o casamento entre Acabe e Jezabel, como disse a você, é um casamento meramente político, fora da vontade de Deus, fora dos planos de Deus. Acabe com certeza se casa com Jezabel por interesse pelo comércio fenício e infelizmente se entrega aos braços de Jezabel. Jezabel quer, ao invés de guiá-lo para a presença de Deus, guia-o para o mal, guia-o para a cultura fenícia. E ele entra na lista dos reis maus de Israel. Por causa desse casamento, ele entra na cultura pagã. Ele entra no caminho da maldade, ele vai para longe da presença de Deus. Existem relacionamentos que, infelizmente, se afastam de Deus. Eu não sei se você já conhece ou se já conheceu algum caso da pessoa que era envolvida na igreja, da pessoa que tinha diversas atividades, que estava envolvido, empolgado com o crescimento, mas por causa de um relacionamento errado, fora da vontade de Deus, aquela chama se apagou. A pessoa se afastou e hoje se encontra desviada, distante do Senhor. Como nós precisamos nos preocupar com os nossos relacionamentos. O próprio texto aqui, quando a gente analisa o perfil de Jezabel, a gente percebe os prejuízos que essa mulher trouxe para a vida de Acabe e para também o povo de Israel. Convencendo então o povo de Deus à idolatria, a adorarem bezerros de ouro, a se afastarem de Deus, a buscarem postes ídolos, a entrarem na cultura pagã. E é nesse período que Deus levanta Elias como seu servo. Em 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, a gente percebe que Acabe foi levado para o mal ao ponto de desagradar a Deus por causa da influência de Jezabel. Jezabel conduzia Acabe para o caminho do mal. Existem pessoas que, infelizmente, podem te conduzir para o caminho do mal. Certos tipos de relacionamento podem te afastar da presença de Deus. E a gente percebe a riqueza de estar em Deus, de ouvir os planos de Deus,
de continuar com Deus. É nesse período que Deus levanta o profeta Elias como aquele que denuncia, como aquele que chama o povo de volta para a presença de Deus. Olha para o Antigo Testamento, olha para a lei, olha para os mandamentos do Senhor e chama Israel de volta para a presença. Eu espero que Deus em Cristo possa estar falando com você através dessa aula. Se está, comente aí, tá? Vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que traz para a gente outro argumento importantíssimo nesse entendimento bíblico que estamos tendo sobre o perfil de Jezabel. A sua influência em Israel. O que Jezabel causa com o povo hebreu, com o povo judeu? Ela traz uma influência para o mal. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no segundo ponto da aula de hoje: levando Israel à idolatria. Por causa da influência de Jezabel, nós percebemos que Israel foi levada à idolatria, ao culto pagão, à prostituição, a coisas que não eram aceitáveis aos olhos de Deus, na defesa dessa prática da santidade. O povo de Israel foi conduzido para o mal. Nós percebemos que nesse período aqui, a nação de Israel já está dividida. Está dividida em reino do norte e reino do sul. A gente percebe que o reino de Acabe é conduzido para o mal. Os israelitas são levados para longe de Deus. E como eu disse a você, na cultura cananeia, Baal era conhecido como esposo, como marido, como aquele que tentava usurpar o lugar de Deus. E a própria Jezabel conduz o povo de Israel a uma falsa realidade, a um falso relacionamento, a um relacionamento sem frutos, a uma vida imoral, a uma vida espiritual vazia. E a gente precisa compreender sobre as riquezas da glória de Deus e não nos afastarmos da presença. E nos cultos cananeus, a gente percebe exatamente que era comum a prática da bebedeira no meio do culto, a prática da prostituição, do relacionamento sexual entre os sacerdotes e sacerdotisas. E a gente percebe que a própria Jezabel está conduzindo o povo de Israel para as trevas. Isso é tão sério que lá em Apocalipse ela é citada como mulher do mal. Olha que situação, ela leva o povo de Israel às trevas, distantes de Deus, leva a uma condução terrível, mas mesmo assim Deus não se cala. Deus tem os seus profetas. Deus levanta Elias como um servo de Deus, convocando o povo de Israel a voltar para o caminho da glória, a voltar para o caminho da santificação. Vamos avançar para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: perseguindo e matando os profetas. 1 Reis capítulo 18, versículo 4. Está registrado na Bíblia que ela perseguia os profetas do Senhor. Ela mandava matar os homens de Deus, ao ponto que ela perseguiu o próprio Elias, ao ponto de Elias sentir medo por sua vida. Ou seja, a perseguição de Jezabel era uma perseguição feroz, ao ponto de colocar medo no coração deste homem de Deus. Jezabel mandava matar os profetas de Deus, aqueles que não andassem na sua linha, na sua cartilha, no seu pensamento. E a profecia, de acordo com a Bíblia, ela é fruto da revelação divina. É fruto de um Deus vivo falando com o povo. Ela silencia os servos do Deus vivo, são bocas de Deus. Silencia os homens de Deus, para que não haja revelação, para que não haja um ensino, para que não haja o fruto da palavra, para que não haja, então, o arrependimento. Ela cala aqueles que têm a voz profética. Ela tenta parar aqueles homens, compra profetas para si, ao ponto de ter em sua mesa mais de 450 homens ao seu serviço, para falar aquilo que agrada ao seu coração, para trazer uma mensagem antropocêntrica, para voltar a mensagem para o coração humano. Observe, Jezabel corrompe a religiosidade do seu tempo, corrompe a crença em Deus, mas Deus tinha profetas fiéis. Além de Elias, ele levantou mais 7.000 homens de Deus que não se dobraram, que não se venderam, que não se corromperam, que não foram comprados pelo dinheiro, mas que continuavam sendo fiéis a Deus. Deus levanta os seus servos mesmo com a perseguição de Jezabel. Deus guarda os seus servos mesmo com a perseguição de Jezabel. A gente precisa compreender que nós precisamos seguir caminhando com Deus.
fiéis a Deus, mesmo diante da perseguição. Em terceiro lugar, no terceiro subtópico do ponto número 12, a gente percebe como essa mulher era terrível também. E esse exemplo nós não podemos seguir. Matou o inocente. Nós somos informados à luz da Bíblia que ela foi responsável pela morte de Nabote. Ela fez questão de matar Nabote para agradar a Acabe. Ela era irresponsável. Ela não respeita. Jezabel, dentro da Bíblia, não respeita princípios, não respeita ninguém, não respeita leis. Afinal de contas, ela declarava as suas leis. Ela distorcia a crença. Ela afastava o livro santo. Ela perseguia os homens de Deus. Ela vendia e comprava como bem queria. Observe a dominação do mal que essa mulher traz à luz das Escrituras. Não seja como Jezabel. Apresente isso para os teus alunos em sala de aula e avance para a glória de Deus para o último ponto da aula de hoje, que é o terceiro, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o fim de Jezabel. Como se dá o fim dessa mulher terrível? Nesse terceiro ponto nós vamos analisar isso. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: tentou com Acabe destruir Elias. Sabe o que Jezabel fez? Jezabel, com o poderio militar de Acabe, tentou destruir Elias, ao ponto de mandar matar vários profetas servos de Deus, como está escrito em 1 Reis capítulo 18, versículo 4 e 13. Mas a gente percebe à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, que Deus guardou profetas, que Deus também guardou Elias. Ai daqueles que se levantam contra o Deus vivo e contra os servos de Deus, homens que estão debaixo da autoridade de Deus. E observe, Jezabel teve grandes oportunidades de arrependimento. Elias se escondia, mas ao mesmo tempo, debaixo da autoridade de Deus, ele aparecia. Ele se escondia, como ele teve medo, de acordo com as Escrituras, mas depois do revestimento de poder, ele se revela. Quando a gente está revestido de Deus, nós não tememos como Elias. Podemos passar por situações difíceis, mas precisamos compreender que estamos debaixo da autoridade de Deus. E você percebe que Elias foi levantado como servo de Deus para desafiar Acabe e Jezabel e ao mesmo tempo trazer a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a voz de Deus, sem temor à morte, por causa da presença do Deus vivo em seu coração. Deus então guarda Elias de forma espetacular. Vamos avançar para entender um pouco mais para o nosso segundo subtópico aqui do ponto número 3, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica: foi morta segundo a palavra do Senhor. 1 Reis capítulo 21, versículo 23. Deus usou a boca de Elias para entregar uma mensagem de Deus através do seu coração para Jezabel. Jezabel desafiou a Deus. Não somente desafiou os profetas, não somente matou os homens inocentes, mas ela teve a ousadia de desafiar o Deus vivo, profanando o seu templo e o seu santuário. Deus então se revela através de Elias e traça para ela o julgamento, o juízo. E o juízo sobre Jezabel foi terrível, ao ponto dela morrer, caindo de uma sacada, quebrando o seu pescoço, e os cães que ela criava comeram toda a sua carne. Ela não teve condições nenhuma de reagir. Quando ela se levanta contra Deus, ela cai por terra. É assim, quando o homem tenta tomar o lugar de Jesus, o lugar de Deus, ele está tomando a atitude do anticristo, como Jezabel, o símbolo também do anticristo no Antigo Testamento, que cai por terra e é derrotada pela presença e palavra de Deus. Em todo tempo, Deus continua sendo vitorioso. Em todo tempo, Deus continua com o controle na palma da sua mão. E ele não permitiria que Jezabel continuasse corrompendo Israel. E o último subtópico de hoje, que é o subtópico de número 3, do ponto número 3, demonstra para a gente também o julgamento divino. Que Deus continua sendo soberano diante de tudo aquilo que acontece. E analisando aqui o perfil de Jezabel, a gente percebe que ela é morta pelo juízo de Deus, pelo julgamento de Deus. Deus também levanta Elias para ungir um novo rei, como também para poder ungir um novo profeta. Deus continua trabalhando através de Elias. Jezabel é um exemplo corrupto desse afastamento da presença de Deus, de levar a nação
para longe de Deus. Olha que prejuízo que Israel enfrentou com uma mulher que levava e conduzia o povo de Deus para longe do Senhor. A gente precisa entender que, independente de ser homem ou mulher, nós precisamos conduzir o povo de Deus para perto de Deus. Mas quando damos e entregamos o nosso coração para as coisas más, como Jezabel, nos afastamos dos planos divinos e nos colocamos no lugar das trevas. Não faça isso. Não seja como Jezabel. Que Deus em Cristo possa ter falado com você. Se contribuir contigo com a aula de hoje, por favor, comenta aí. E é claro, pessoal, acesse o Facilita EBD. Eu te espero por aqui na nossa próxima aula, lição de número 8, onde a gente vai trabalhar um tema muito legal aqui na Escola Bíblica Dominical. A Sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. Eu te espero por aqui. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima aula, se Deus quiser. Quer melhorar as tuas aulas de Escola Bíblica Dominical? Eu sou o pastor Janderson Nascimento e trabalho com conteúdos de Escola Bíblica há mais de 4 anos. E hoje, pessoal, eu tenho uma ferramenta especial para apresentar para vocês. É o Facilita EBD, onde você pode acessar as nossas videoaulas, como também o conteúdo que a gente ministra e utilizar na tua escola bíblica. Para os nossos assinantes, nós temos algo muito especial. Nós temos aí o esboço da lição que a gente utiliza nas nossas ministrações, o slide que você pode estar utilizando na tua igreja para poder ministrar e deixar a tua ministração de forma prática e muito legal para com os teus alunos. Temos um bônus especial para os nossos assinantes, que é o treinamento de Escola Bíblica Dominical para professores e líderes da EBD. Esse treinamento te ajuda a organizar a tua escola bíblica, como também dinamizar a tua ministração. E é claro, neste trimestre, para os nossos assinantes, nós temos um estudo bíblico muito especial baseado nos livros poéticos e no livro de Jó. Tá esperando o quê, gente? Vem conhecer o Facilita, vem estudar com a gente a palavra de Deus.